Salve Maria. Quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui. Essa turma vai ser a turma de iniciação cristã, quer dizer, um ritmo para formação para primeira comunhão, batismo e crisma. Mas, como diz nosso Senhor, o pai de família tem que tirar sempre coisas novas e velhas do seu tesouro. E eu quis começar, uma vez que nós somos ligados à missa na forma antiga, eu quis começar dando essa palestra falando um pouco a respeito da história do missal romano, tão falado, tão comentado, né? E muito pouco conhecido. Então vamos começar desde a última ceia até hoje, né? Nós podemos distinguir dois grandes períodos da história da liturgia. Começando da era apostólica até o Concílio de Trento, e do Concílio de Trento até o Vaticano II, uma terceira época do Vaticano II até os dias de hoje. Liturgia, o que é a liturgia? A liturgia é o culto público que o Filho faz ao Pai com a sua igreja. Então, na realidade, quem faz o culto é o próprio Jesus Cristo. Como homem-Deus, ele honra o Pai. E esse culto da liturgia, esse culto público, ele faz com a sua igreja, porque é o Cristo total que faz. Cristo cabeça e Cristo corpo, que somos nós. Então, não podemos entender liturgia sem esta centralidade em Jesus, porque é Ele quem faz o culto ao Pai, e sem a igreja, porque Ele faz também com seu corpo místico. A Santa Missa é o centro do culto, é o centro da liturgia. A Eucaristia, que é sacramento e é o sacrifício da nova lei. E tão importante e necessário esse sacrifício, é um sacrifício único, porque é o sacrifício do próprio Filho de Deus, do qual os sacrifícios anteriores foram figuras. No sacrifício da cruz, nós temos aí a centralidade e a unicidade do sacrifício agradável a Deus. É claro que quando se chega ao sacrifício da cruz, nós vamos vendo toda uma história, né? Começa lá com o sacrifício dos nossos primeiros pais, né? Já tem lá o sacrifício de Abel, o sacrifício de Caim, porque na realidade o sacrifício é a entrega de algo do homem a Deus. Essa entrega em que o homem pega algo da natureza, algo criado, que vai substituí-lo, quer dizer, vai representá-lo, e oferece aquilo de modo que aquela criatura, representando o homem, vai ser consumida, vai ser destruída e depois consumida em homenagem ao Criador. Então é nisso que consiste o sacrifício. E o sacrifício então é querido por Deus como essa homenagem e esse reconhecimento do homem como criatura e depois como filho. Desde o início da história humana nós vemos os sacrifícios, como eu disse, o sacrifício de Abel, o sacrifício de Caim, e depois vai se desvirtuando, porque o próprio demônio entra na história humana, a gente já vê lá no paraíso, e vai buscando que os sacrifícios, ao invés de ser oferecido ao Criador, seja oferecido a ele. Aí vai havendo desvirtuamento dos sacrifícios. Deus então, ele se dirige ao homem, porque a revelação é iniciativa do próprio Deus. Deus se dirige ao homem e pede ao homem e quer do homem o sacrifício e diz como esse sacrifício deve ser feito. Então nós vemos lá o sacrifício de Abel, depois vemos o sacrifício de Noé, depois vemos o sacrifício de Abraão. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, são os sacrifícios dos chamados patriarcas. Abraão vai e oferece o sacrifício, em determinado momento Deus pede o sacrifício do próprio filho de Abraão, Isaac, que era já uma figura, Isaac, a figura do filho, enquanto Abraão a figura do pai eterno. Então, assim como Deus pede o sacrifício de Isaac, ele próprio vai sacrificar o seu próprio filho.
e até chegarmos ao sacrifício de Esaú, de Jacó, e aí nós temos o sacrifício dos patriarcas. Depois Deus vai formar um povo com Abraão e vai se dirigir de novo, como eu disse, a iniciativa é sempre do próprio Deus, vai se dirigir ao povo, dizendo como ele quer o sacrifício. Aí já dá normas litúrgicas, essas normas litúrgicas estão lá no livro do Êxodo e do Levítico, lá no início da Sagrada Escritura, e diz para Moisés que tem que ter sacerdotes, já tem alguém delegado por Deus, naquela época eram todos da tribo de Levi, desses Deus então escolhe, vão ser escolhidos, para eles apresentarem os sacrifícios. Vão apresentar o sacrifício, como diz São Paulo, em nome próprio e em nome do povo. E aí nós vemos sacrifícios da antiga lei, sacrifícios de cordeiros, sacrifícios de bois, de cabritos, de frutos da terra, trigo, flor de farinha, como eles diziam lá, de frutos. E todos aqueles sacrifícios eram sacrifícios figurativos. Aqueles sacrifícios eram sacrifícios holocaustos, quer dizer, onde havia a morte da vítima, eram sacrifícios propiciatórios, um sacrifício determinado pela remissão dos pecados do povo. Daí vem a origem do bode expiatório, aquele que representa o povo, os pecados do povo. Vemos o sacrifício do cordeiro pascal, que representa a libertação do povo do Egito, e era também um sacrifício de ação de graças e um sacrifício de libação, um sacrifício também para perdão dos pecados. Vemos sacrifícios de ação de graças, sacrifícios de súplica. Portanto, esses sacrifícios, eles são todos regulamentados no Antigo Testamento, em preparação, em vistas do sacrifício único querido por Deus, que é o sacrifício de seu Filho. Por isso nós chegamos no Novo Testamento e vemos João Batista apresentar Jesus como Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ali nós temos São João mostrando realmente que aquele é o Cordeiro, aquele vai fazer o sacrifício que tira o pecado do mundo. E esse sacrifício é feito por Jesus na cruz. Então, na cruz, nós temos aí a realização daquilo que foi figura no Antigo Testamento, o único sacrifício agradável a Deus, que é o sacrifício de seu próprio Filho, que é um sacrifício com 4 fins. E é um sacrifício de adoração ao Pai, um sacrifício de agradecimento, de ação de graças, sacrifício de propiciação para a remissão dos pecados, e um sacrifício de petição, de súplica, que é um sacrifício para pedir graças. E todos esses fins estão ali no sacrifício do Calvário. Como esse sacrifício é o único, Cristo então institui algo novo na última ceia, na ceia que ele fez com os apóstolos na Quinta-feira Santa. Ele repetia aquele sacrifício do Antigo Testamento, só que ali dentro daquele sacrifício ele institui algo novo, o seu próprio sacrifício, que se realizaria na sexta-feira, ele antecipa para a quinta-feira, e toma o pão e o vinho, que era usado também lá no sacrifício, e faz algo novo. No pão, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No vinho, este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Então, ali naquele momento, Jesus estava instituindo a Eucaristia como sacramento, tomai e comei todos vós, e como sacrifício. Este é meu corpo que será entregue, este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Então ali há a instituição na última ceia de algo novo, que é o sacrifício da Santa Missa, que na verdade é o sacrifício do Calvário tornado presente no tempo e no espaço. E Jesus então dá um mandato para os apóstolos: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que fizerdes isto, estareis fazendo em minha memória. Portanto, ali nós temos a instituição desse sacrifício da nova lei.
que é o sacrifício da missa. No dia seguinte, há a morte de Cristo, a morte real, cruenta, morre, separação da alma do corpo, seu sangue verte, sangue é derramado, e ali no Calvário nós temos o sacrifício. Mas Cristo quer que esse sacrifício se torne presente na história, e esse sangue seja aplicado a toda a humanidade durante toda a história, em todos os tempos e lugares. Por isso ele institui a Santa Missa, que na verdade o Catecismo diz, a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, tornado presente no altar, nas espécies de pão e de vinho. Desde o início, evidentemente, os apóstolos, atendendo a esse mandato de Jesus, começaram então a celebrar a Santa Missa. Vamos então agora pegar um pouquinho essa história dos ritos. A igreja tem vários ritos, né? O rito, tem os ritos orientais. No rito latino nós temos algumas famílias do rito latino. Nosso rito é o rito romano. Antes do Concílio de Trento, no Concílio de Trento é que foi codificado o missal que nós chamamos de São Pio V. Mas antes houve toda uma história até chegar ao missal. Primeiro, das origens ao Concílio de Trento. Primeiro começa do século I ao século IV, é um período de improvisação. Não havia uma fórmula, porque na liturgia existem aquelas fórmulas que são essenciais, que são imutáveis, porque foram transmitidas pelo próprio Jesus Cristo, e existem aquelas que são mutáveis, que vão mudando de acordo com a história, com o passar do tempo. Na Eucaristia, o que é imutável? A matéria, pão e vinho. Forma, isto é meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Isso é imutável. Não se pode ter nenhum rito, nenhuma missa que não tenha essa forma. Tem que ter pão e tem que ter a forma, que são as palavras. Foram instituídas pelo próprio Jesus Cristo. Então isso é de direito divino e não pode mudar. Se houver alguma missa, mesmo tendo um sacerdote validamente ordenado, mas ele celebra com pão que não seja de trigo, não é válida. Se ele celebra com vinho que não seja de uva ou outra bebida, não é válida. Houve aí numa diocese em Saturno que eles celebraram uma vez lá numa invasão de terra, celebraram com mandioca. Claro que não foi válido. Pois chamaram a atenção lá dele, que o menino lá estava meio inebriado, né? Não pode. Então tem que ter pão, e pão de trigo. Pode ser ázimo ou não, isso depende da tradição litúrgica. Na nossa tradição latina, o pão é ázimo, sem fermento. Na tradição oriental, é com fermento. Isso não importa. O modo de comungar na nossa tradição latina, nós comungamos só com a espécie do pão consagrado, a hóstia consagrada. Na tradição oriental, em alguns ritos, comungam sobre duas espécies. Isso não importa. Importa que aquilo que é essencial tem que permanecer, porque é de instituição divina, como a fórmula do batismo. A fórmula do batismo também é de instituição divina. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é de instituição divina. Então a fórmula Jesus Cristo deixou ali e não se pode mudar. Então nesse primeiro período, até o século IV, é um período onde há improvisação. Em geral, os apóstolos começaram a fazer o que eles chamavam de fração do pão. A fração do pão era o nome próprio da Santa Missa naquela época. Eles pegaram algumas coisas de tradição dos judeus, sobretudo começavam o momento com leituras, uma leitura do Antigo Testamento. Quando o Novo Testamento foi sendo escrito, primeiro com as epístolas de São Paulo, depois dos evangelhos, nós já vamos vendo eles colocarem lá trechos dessas leituras, depois uma leitura do evangelho, depois uma homilia
Às vezes tinha oração, uma oração dos fiéis, e depois então a segunda parte, a anterior era a preparação, a fração do pão em si, em que se recolhia o pão e o vinho, e tinha aí a narração e realização daquilo que foi feito na última ceia, que era chamado de oração de ação de graças. Esse era o termo usado naquela época. E depois terminavam sempre com um amém, comunhão de todos. Depois eles iam fazer o ágape, aquilo que vocês fizeram antes dessa palestra. Aí se reuniam, iam lá confraternizar e tudo mais, né? As pessoas levavam cada uma coisa lá e se reuniam, muitas vezes eram em famílias, e muitas vezes as pessoas exageravam lá na gula. Não aconteceu isso aqui, graças a Deus, todo mundo veio correndo, mas São Paulo, então, na Epístola aos Coríntios, ele chama atenção lá, dá uma chamada lá no pessoal que estava exagerando aí, se preocupando mais com a alimentação, enquanto o irmão estava passando fome. Mas esse período foi um período, então, de improvisação. Nós vamos encontrar, como sinal disso, a tradição apostólica de Hipólito de Roma, que recolhe essa tradição. Hipólito de Roma viveu ali pelo ano 200, que recolheu aquilo que havia na cidade de Roma, desde a era apostólica. Havia um culto organizado, mas não havia fórmula fixa, a não ser esse esquema de que eu falei para vocês, que já começa, já desde o início aparece: leituras, pregação e aquilo que chamam de ação de graças. Daí Eucaristia. A palavra Eucaristia vem do grego, significa ação de graças. Entenderam? Esse era o ritmo, né? Isso até o século IV. Com o século IV, nós vamos ver a liberdade da igreja. A igreja sai das catacumbas, embora não tenha ficado só nas catacumbas, existiam igrejas domésticas, lugares de reunião. As catacumbas eram um refúgio, mas a igreja não era oficializada do ponto de vista jurídico civil. Com o Edito de Milão, Constantino dá a liberdade à igreja, então as igrejas começam a serem construídas. E com a construção das igrejas, nós vamos ver também uma evolução na liturgia. Há um crescimento muito grande de fiéis. Com a liberdade dada por Constantino, muita gente começa a vir para a igreja. E Constantino, ele ajudou muito a igreja, ele fomentou, inclusive construiu igrejas, sabemos disso pela história. Então a igreja começou a encher de gente, muita gente começou a se converter, né? A quantidade aumentou, a qualidade começou a cair, porque vinha todo mundo, e a liturgia continuou sendo celebrada, o culto público continuou, e começaram a haver certas distorções nos formulários. Então a gente já vê Santo Agostinho chamar a atenção de que era preciso que houvesse uma regulamentação, uma espécie de, falando modernamente, um monitoramento, uma disciplina com relação aos formulários, porque aí começaram as composições de vários formulários, hinos, cânticos, né? Orações, né? Sobretudo a oração da coleta, que é aquela primeira oração, que são as mais antigas da igreja, né? Começaram a compor orações, cânticos, hinos e tudo mais, tudo para colocar na liturgia. E isso vai se generalizando, muita gente vai compondo, muita gente vai escrevendo, e passou a haver então a necessidade de uma regulamentação, de uma disciplina, e os sínodos, sobretudo os sínodos africanos, começam a proibir fórmulas não aprovadas. Aí a gente já começa, bom, agora acabou a hora da improvisação, vamos ter aprovação, e essa aprovação sempre é da hierarquia. Então, sempre a liturgia fica por conta da hierarquia, com a participação dos fiéis em geral, mas sempre a hierarquia regulamentando. E no início eram os sínodos que regulamentavam e aprovavam as fórmulas. Nessa época começam a aparecer a influência de diversas cidades, como igrejas centrais.
das quais 3 se destacam: Alexandria, Antioquia e Roma. 3 grandes metrópoles daquela época. Estamos aí século IV, século V, depois século VI até o século VII. Essas 3 cidades começam a ter liturgias próprias, de acordo com as suas tradições, e começam a influenciar as igrejas mais próximas, porque elas eram metrópoles. Aí surgem então 3 grandes famílias, ou 3 grandes troncos litúrgicos: Roma, Alexandria e depois Antioquia, e evidentemente Jerusalém. Jerusalém entra como uma quarta aí, que vai meio que por fora, né? Mas também como um centro de liturgia. Ora, estas 3 igrejas, elas dão origem, podemos dizer assim, a grosso modo, aos ritos. Então a igreja de Roma dá origem ao que nós chamamos rito romano ou rito latino, ocidental, as outras 2 aos ritos orientais. Então todos os ritos, eles brotam, são destes 3 troncos, né? Há uma grande riqueza nos ritos orientais, que eram muitas igrejas, né? Daí nós temos hoje 23 ritos na igreja, o nosso é um. Depois temos outros, são ritos orientais que brotaram dessas 3 outras cidades. Jerusalém menos, mas Antioquia e Alexandria. Depois surge a Constantinopla como a Roma do Oriente, também chamada de Bizâncio. Aí daí esses ritos encontram lá grande força, daí por causa do grego, então aí é chamado de rito bizantino por causa disso. Mas essas outras 2 cidades que são as cidades originárias desses outros ritos. A gente vai encontrar rito antioqueno, melquita, maronita. Depois lá em cima vai surgir o ucraniano, o greco, melquita, enfim. Tem o ruteno, marabá, malankar, Ciro Malankar, e vai uma série de ritos. E o nosso vai caminhando, sobretudo de Roma para a Itália e depois para a Europa. Então nós temos aí o período da criação dos formulários, que é esse segundo período, século IV ao século VII. Nós vemos a liturgia romana já organizada por um grande Papa, que deve ficar sempre na nossa memória, como grande liturgista, que é o Papa São Gregório, que organiza a liturgia pegando as tradições da cidade de Roma, e ele faz a liturgia própria para a corte papal, que vai ser, conforme eu vou dizer daqui a pouquinho. Então, essa figura de Gregório, daí veio o canto gregoriano. Tem nele a origem da organização. Evidentemente já havia esse canto já de tradições antigas. Também se destaca São Leão, Papa, São Gelásio, são que organizam cada um na sua época, pegando as tradições que havia, e organizam sempre a liturgia para a corte papal, e depois vai influenciando, evidentemente. Mesmo na cidade de Roma havia várias liturgias, né? Todas no rito latino, né? Nós vamos ver, o rito latino começa então a se destacar nessa época, né? nesse segundo período da criação dos formulários. Nós vamos ver aí já o grego ser substituído pelo latim. Estamos aí no Papa Damaso, né? O grego era utilizado, do grego ficou o Kyrie eleison, só, e o Christe eleison.
hebraico ficou o Sabaoth, que a gente reza lá no Santos. Dominus Deus Sabaoth, Dominus Senhor Deus dos exércitos. Herdamos o Kyrie dos gregos e o Sabaoth dos judeus. E o estilo, conforme eu disse, alguma coisa foi tirada do estilo judaico do início, Bom, então essa época da criação dos formulários organizados. Passamos a uma terceira época, estamos ainda antes do Concílio de Trento, agora já entrando na Idade Média, Aí temos as invasões dos bárbaros, o Império Romano ele vai se esfacelando até ele se acabar. A Igreja é a grande instituição que mantém firme essa comunhão dos povos. A pregação do Evangelho vai se espalhando por toda parte. Os bárbaros vêm, se convertem, e a Igreja vai espalhando e os vários ritos vão surgindo. Tem o da cidade de Roma, que se espalha na Itália. Depois tem os ritos, sobretudo gálicos, os gálicos, na região onde é o Império dos Francos, galo germânico que chamavam na época, Nós chamamos de galo germânico. Nessa terceira fase começa então a fase da compilação. Então já tem várias formas e começa então a compilar recolhendo o que chamavam de libelli, que eram pequenos folhetos, não como nós temos hoje, segundo o material que havia na época. Então vão compilando esses libelli e vão formando o que chamavam de sacramentários. 3 sacramentários se destacam: o sacramentário gelasiano, o sacramentário leoniano e o sacramentário gregoriano. O sacramentário, então, era essa coleção de fórmulas que eram compiladas. O leoniano, lá do ano mais ou menos 540, que contém mais de 200 fórmulas. E tem ali dessas 200 fórmulas, nós temos um missal hoje, de São Pio V, nós temos mais de 200 fórmulas desse sacramentário de Leão, leoniano. Foi recolhido, segundo a tradição, por São Leão Magno, em 540. Nós temos o sacramentário gelasiano em 2 tempos. Gelásio 492 foi papa nessa época e já faz essa primeira compilação. Depois então o São Gregório Magno, aí já estamos no século VI para o VII, ele então faz também o seu sacramentário, que é utilizado sobretudo na diocese de Roma, usado por ele na corte papal. Carlos Magno então pede ao Papa, no ano 785, 786, pede ao Papa que as pessoas iam a Roma e ficavam admiradas, com toda aquela beleza e com a simplicidade também da liturgia romana, lá da corte pontifícia. E Carlos Magno então pede ao Papa para utilizar no império dele, utilizar esse missal que era usado lá na corte pontifícia. Então o Papa Adriano dá para ele uma versão, uma cópia daquilo que era utilizado em Roma. Então Carlos Magno coloca isso no seu império. É claro que lá já havia os modos próprios de celebrarem as missas. Então a missa de Roma começa a encontrar ali, a ser colocada em prática. Ora, a missa de Roma era uma missa mais simples, muito sóbria. Os ritos das Gálias eram ritos assim mais rebuscados, mais, como diria hoje, mais sentimentais, mais longos.
E vai chegar aquele rito lá de Gregório, que era diferente, né? Começava o Papa chegava lá na igreja, na Basílica de Latrão, né? Descia lá do seu cavalo, do seu carruagem, o que seja, chegava lá, haviam sido cantadas as ladainhas, o Papa entrava, aí na entrada ali tinha o Kyrie, que era o final da ladainha, o Papa entrava e estavam cantando a entrada do Papa. Era o introito. O introito significa entrada, era esse canto de entrada do Papa. Como nós fizemos hoje aqui, né? Eu não sou Papa, estou longe de ser, mas quando eu entrei, a escola aqui cantou o introito, que é a antífona de entrada. O Papa entrava, isso em Roma, né? Entrava, davam para ele uma hóstia consagrada na missa anterior, ele beijava, se ajoelhava, adorava, depois ele ia para o trono se sentar. Aí tinha as leituras, dessas leituras, em geral a leitura de uma epístola, depois o evangelho e a pregação, era a parte preparatória. Depois vinha um diácono, e os diáconos traziam para o Papa as oblatas, pão e vinho. Aí tinha o cânon, o Papa apresentava, não havia oração de ofertório. A oração do ofertório, essa que nós temos no missal, é do século XIII. Suspe Sante Pater, omnipotens eterno Deus, recebei, Senhor, Pai Santo, essa imaculada hóstia. Isso é do século XIII. Não havia a oração de ofertório. O ofertório sempre há, porque é oferecer a vítima divina, mas não havia uma fórmula, não é? Então o Papa simplesmente pegava, oferecia pessoalmente, aí tinha o prefácio antes do cânon, e já começa a chamar de cânon. Cânon significa regra, quer dizer, tem que ser dessa forma, que é uma oração da época de Gregório, de São Gregório. Então, antes do cânon tinha uma preparação, daí prefácio, antes de fazer, prefátio, né? Antes de fazer. Por quê? Porque ali não é uma oração apenas, é uma ação. Daí o termo prefácio, que nós conhecemos aqui, que são vários, e eram vários na época já. Temos aqui que começa chamando o povo para rezar ali junto com o sacerdote, no caso com o Papa. Dominus vobiscum et com espírito tuo. O Senhor esteja convosco e com teu espírito, contigo também, com teu espírito. Desejamos o mesmo ao Padre, né? Essa tradução foi feita errada no português do Brasil. Ele está no meio de nós. É uma tradução errada. A gente espera que vai haver uma correção. Tem bispos aí brigando, né, contra isso. Vamos ver se vai sair a aprovação disso aí. Porque, na verdade, como que diz, ele está no meio de nós, então não precisa dizer que ele já está aqui, né? Então, na verdade, a tradução e como a tradução tem que ser conforme o teor das palavras, et com espírito tuo. Quer dizer, há uma ligação entre o povo e o celebrante. O Senhor esteja convosco e contigo também, e com teu espírito, né, com a tua vida, né? Corações ao alto, né? Então, sursum corda, né? Corações ao alto, habemus ad Dominum, já o temos no Senhor. Então é a hora em que o Padre vai como que pegar todo mundo no colo, e assim que eu me sinto, pegando todos vocês e jogando para o alto. Olha, agora é hora de todo mundo subir, vamos embora, corações ao alto, né? Deixa as coisas da terra, que agora vamos tratar das coisas do céu. Já o temos no Senhor. Graças, nós somos graças. Então, sursum corda, habemus ad Dominum, graças hagamos, Domino Deo nós, demos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Dignum et justum est. É digno e justo. É dever de justiça, nós agradecemos a Ele. Então, por que coloca graças agimos, nós damos graças? Exatamente porque, lembrando que a Eucaristia é ação de graças. Lembra daquela época, né, que a missa era vista mais nesse aspecto de ação de graças. Depois vai ter um outro aspecto
mas sempre vai ter esses 4 fins que eu disse lá no início, né? Mas ali eles davam ênfase à ação de graças. Aí sim o Papa começa lá o prefácio, quer dizer, aquela oração preparatória, agradecendo, Veredine, et justum est, Domine, Sante Patria, Omnipotência, Eterna Deus verdadeiramente é justo e necessário dar-vos graças sempre, Senhor, em todo lugar. Depois fala uma ação própria do dia, santos, e aí começa o cânon Missae, que é de Gregório, praticamente, até os dias de hoje. Era um rito usado em Roma, e ele se propaga então nas Gálias, com Carlos Magno, e vai sofrendo alguns acréscimos e algumas adaptações, livremente de acordo com as diversas igrejas e os diversos modos de rezarem nas Gálias. Gálias grandes, o Império dos Francos, a gente sabe pela história, né? Era bem grande. Então aí nós vamos vendo, e depois é interessante, né? Eles não se sentiam assim à vontade em fazerem como fazia lá em Roma, né? Já chegam direto com a leitura, né? Tinha que ter uma preparação. Então eles começam fazendo algumas orações na sacristia. Aí começavam a rezar salmos na sacristia, e quando se paramentavam, e praticamente a missa começava na sacristia, né? Aí daí vem a origem do Salmo 42. Iudica-me Deus, se discerne causa minha, de gente não santa, que é instituído pelo Papa Inocêncio III, né? Já no período seguinte, como obrigatório no rito, né? Porque depois a missa vai voltar para Roma, essa missa de Carlos Magno, né? Muito bem. Também havia necessidade de uma espécie de apologia própria, né? Antes de começar a missa, nós somos tão indignos, então, né, o rito galicano, mas a gente precisa pedir perdão a Deus. Aí então instituem o Confiteor. Então o Confiteor é dessa época, não tinha em Roma, passa a ter lá nas Gálias. E vão acrescentando então orações. Depois as orações também vão colocando orações mais cristocêntricas. Então vão mudando, até gestos vão sendo acrescentados, orações vão sendo colocadas. Aquelas orações de preparação para a comunhão, é uma oração de defesa, uma apologia, é colocada. Vocês podem observar no missal de São Pio V, quando vocês veem a missa aqui, há momentos em que o padre fica de braços abertos, há momentos que o padre fica de mãos postas. Quando o padre faz essas orações de braços abertos, são orações da época de Gregório. Era assim que se rezava em Roma. Lá nas Gálias, já no período posterior, já estamos na Idade Média, já se reza com as mãos postas, né? Por quê? Porque esse era o modo como o cavaleiro chegava, o vassalo chegava diante de seu suzerano. Aquela relação que havia na Idade Média, a relação social, era proteção e fidelidade e proteção, né? Então o vassalo, eu sou fiel, prometo fidelidade. Então as mãos postas significam isso, né? E o suzerano, o protetor, vem por cima da mão e diz: eu te protejo. Daí pegaram isso na liturgia. Então nós temos que ser fiéis a Deus. Então o estar de mãos postas são orações mais recentes, quer dizer, depois do ano 800 pelo menos, né? E as mais antigas de braços abertos. Então vocês podem ver o Pater Noster, o padre de braços abertos, né? O povo rezava também de braços abertos. Depois da Idade Média, o povo passa a rezar de mãos postas e deixa os braços abertos só para o padre. Então o Pater Noster, o povo reza de mãos postas, porque expressa a sua fidelidade, e Deus então exerce a sua proteção. Então essa é a relação. Então vocês vão ver na missa que toda vez que o padre estiver de mãos postas, essa oração, ela é mais cristocêntrica, porque aí se coloca mais o sentido do Cristo Rei, do reinado, chamamos de plena cristandade, o reinado social de Jesus. Então já vamos ver orações mais dirigidas ao Filho. Então na missa vocês vão ver orações dirigidas ao Pai, são as mais antigas, ao Filho
são mais recentes. Mesmo nas coletas das missas, a coleta é aquela primeira oração que o padre faz logo no início da missa, né? Oremos, na hora que coleta, porque recolhe as orações dos fiéis, as intenções dos fiéis. Ali nós temos oração que são dirigidas a Jesus, são mais recentes. Mais recentes, que eu quero dizer assim, 1500 anos, por aí, né? Estão recentes. E as outras são mais antigas, dirigidas ao Pai. É claro que, mesmo essas dirigidas ao Pai, a gente vai ver também muitas recentes, porque as coletas sempre foram feitas na igreja até os dias de hoje. Coletas são feitas e isso não tem nada demais, são intenções que podem variar com o tempo. Então nós temos, esse missal então vai percorrendo. Roma começa a entrar numa decadência litúrgica. Nós já estamos na época de Gregório VII, final do século X, início do século XI. E esse missal começa então, das Gálias, ele é trazido de volta para Roma, para ser usado em Roma, na corte pontifícia. Só que ele não volta do modo como ele saiu, ele já volta enriquecido pelas orações, pelos gestos, pela liturgia, que recebeu influência dos ritos galos-germânicos, também influência árabe, né? A Espanha desenvolveu lá em Toledo o rito moçárabe, que depois foi proibido, depois voltou, enfim. Mas de qualquer forma há também essa influência oriental, né? Nesses ritos das Gálias, e todo esse material então chega a Roma, embora outras fórmulas continuam sendo usadas no Ocidente. Ele passa a ser usado então lá na diocese de Roma. Estamos aí na época já de São Pio, do Papa São Gregório VII, que faz a grande reforma. Inocêncio III faz também uma grande reforma litúrgica, como eu disse, as orações ao pé do altar. Daí a gente vê a importância dos frades, sobretudo os franciscanos, que usavam o missal, esse missal, que era mais simples. Eles eram os padres chamados mendicantes, eles saíam por toda parte, era fácil de levar, era um missal compilado, fácil de levar, era uma liturgia mais simples, nós devemos muito aos franciscanos a divulgação desse missal, que ainda não é a forma de São Pio V, mas já é o começo, digamos, São Pio V já vai codificar isso aí, já é como nós temos hoje, com algumas modificações apenas. Por isso eu acredito que a primeira missa celebrada no Brasil foi com esse missal. E quem celebrou foi um frade, Frei Henrique Soares de Coimbra. Como eles levavam isso para toda parte, é possível que já tenha sido esse missal, parecidíssimo com o nosso, que foi celebrado aqui no Brasil, né? Foi o batismo da nossa terra, né? Eles difundiram o missal, difundiram o breviário, também simples, e difundiram o ritual romano. Mas há um certo distanciamento do povo, e o povo começa a se distanciar da liturgia e começa a se dedicar mais às devoções. Daí surgem as grandes confrarias, né, sobretudo na Espanha, devocionais, né? E a missa vai ficando mais uma coisa restrita ao clero. Muito bem, chegamos então nessa época ao Concílio de Trento, em que há uma grande decadência litúrgica, sobretudo em Roma. Os protestantes se aproveitam disso e começam a infiltrar as suas ideias na liturgia, usando aquele adágio lex orandi, lex credendi, a lei da oração e a lei da fé, e começa a haver então distorções na liturgia, e havia uma diversidade muito grande de fórmulas. O Concílio de Trento então dá a base doutrinária, missa é o sacrifício, então fala do valor sacrificial da missa. Defende a dignidade do cânon romano, havia outros, mas o cânon romano, o cânon de Gregório, era utilizado ali. Depois deixa bem clara a existência das duas mesas, mesa da palavra, está lá isso foi na seção 22,
do Concílio de Trento, em 17 de setembro de 1562, e fala da mesa do sacrifício, que é o altar, né? E decide então o concílio fazer a revisão do breviário e do missal. Só que o Concílio de Trento durou 18 anos. Os bispos já queriam voltar para suas dioceses. O Concílio de Trento desejou fazer a reforma, mas isso demora. O Papa Pio IV já faz então uma comissão para estudar o missal e fazer essa reforma no missal. E fazem lá o missal, aproveitando o missal da Cúria Romana. O tempo vai passando, 1570, então depois os bispos então deixam por conta do Papa, porque o Papa ele é o princípio fundamento da unidade da Igreja. E ele tem o poder divino de aprovar um rito. E ele aprovou, pronto, está aprovado. Não é para nós esse centro, né? Não só da fé, como de tudo aquilo que garante a nossa fé. E a liturgia a aprovação de um rito é o que nós chamamos de fato dogmático na Igreja, embora não seja um dogma, é um fato dogmático, ou seja, ali a infalibilidade pontifícia entra, porque senão o Papa colocaria os fiéis a um culto que não seria um culto verdadeiro. Então ali tem a assistência do Espírito Santo. Então São Pio V pega aquele missal que já havia na Cúria, faz alguns retoques, como a comissão, e promulga em 1570 o missal que nós conhecemos com a bula Quo Primo Tempore. Qual foi o objetivo de São Pio V? Primeiro, restituir a oração da Igreja às regras de oração que havia no início. Então há uma certa volta aos inícios. Então trabalha-se muito com os santos padres, sobretudo os padres apostólicos. Me agrada muito estudar os padres apostólicos. E o estudo dos padres apostólicos tem convertido muita gente vindo para a igreja do protestantismo quando começam a estudar os padres apostólicos. Depois os santos padres. Os padres apostólicos são aqueles primeiros que vêm lá, que tiveram contato com os apóstolos. Então você pega lá as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Ah, maravilha! Alguém conhece aqui? Aquilo tem que não só ler, tem que comer. As cartas de Santo Inácio de Antioquia, meu Deus do céu, maravilha. São Clemente Romano, depois a própria tradição apostólica de Hipólito de Roma, embora ele não seja um padre apostólico no sentido clássico de ter um contato com os apóstolos, você sabe, de qualquer forma ele recolhe tudo aquilo que já havia sido escrito, né? Depois a didascália dos apóstolos, peregrinação a etérea. Bom, os padres apostólicos nos apresentam coisas belíssimas, mostra exatamente aquele primeiro contato, né, prático da igreja na era apostólica e pós-apostólica. São Pio V então quer voltar a essa época, depois quer estabelecer uma unidade dos ritos, que havia várias formas. Então na bula Quo Primo Tempore, 1570, ele então promulga o missal para todo o rito romano. Deixa liberdade àqueles que tiverem um missal com mais de 200 anos. Então havia algumas congregações, carmelitas, dominicanos, os beneditinos, e havia cidades, Milão, por exemplo, Rita Ambrosiana, Santo Ambrósio, né, que tinha muita coisa lá de São Gregório também, né, na época de São Gregório, né. Depois o Moçárabe, depois foi restaurado com algumas condições. O rito de Braga, o bracarense, né, da diocese de Braga, em Portugal. Enfim, o Papa deixou esses ritos com mais de 200 anos livres. Que tinha menos de 200 anos, todos tinham que parar, e agora todo mundo vai usar o missal promulgado por São Pio V no rito latino. Ele foi muito duro. Então, se nós lemos a bula, nós vemos que ele é muito duro, e tinha que ser, porque havia uma confusão muito grande. Os protestantes estavam se espalhando, estavam misturando a liturgia, se aproveitando da liturgia para colocarem lá suas heresias. Então o Papa foi fulminante ali com a bula,
com a prima tempore de 1570. E a missa então foi unificada dessa forma como nós conhecemos hoje. Depois, com o passar do tempo, foi se dando mais valor às rubricas do que ao próprio sentido da rubrica, e nós vamos ver algumas reformas vão surgindo depois de São Pio V. Embora não tenham mexido no ordo missae, no ordinário da missa, o missal de São Pio V, ele sofreu também alterações pelos papas posteriores. Alguns querem colocar a bula só com a prima tempore como se fosse uma bula dogmática, né? Não se pode mexer em nada, mas foi mexido, porque o Papa posterior tem tanto poder quanto o Papa anterior, não é menor, entendeu? Então, alguns papas mexeram. São Pio X, por exemplo, fez uma grande reforma no missal e no breviário. Depois, Pio XII mudou a Semana Santa, né? Completamente a Semana Santa, voltando aos tempos mais antigos, né? E vale a pena ler aquela encíclica do Pio XII, Mediator Dei, em que ele dá as bases para tudo isso e diz como deve ser a vida litúrgica na igreja. Muito bem, e São Pio X então vai fomentar a participação dos fiéis na Santa Missa. Isso começa com São Pio X, né? Devido àquele rubricismo que havia antes, uma grande preocupação com as rubricas, que são necessárias, mas muitas vezes feitas de modo automático. Então São Pio X começa a colocar: a missa deve ser celebrada no sentido da missa, e os fiéis devem ter a sua participação como fiéis dentro do espírito da missa. Daí começaram os missais, as pessoas poderem acompanhar a missa com o missal, né? Evidentemente acompanhar, né? A parte mais sacerdotal do sacerdote. O acólito está ali para representar o povo. Depois Pio XII já permite que o povo responda. Então, em 1958, Pio XII faz lá uma instrução. Depois a Congregação dos Ritos fez uma outra, falando sobre a música sacra e a participação na liturgia, e já coloca modos de participar. A gente vê então aí Pio XII fazer, depois Pio XII muda também a questão do jejum, que é litúrgico, o jejum. Coloca a missa à tarde, só tinha missa pela manhã, coloca as missas vespertinas. O jejum, que era de meia-noite até a hora da comunhão, passa agora a ser de 3 horas, com Pio XII. Depois, o Papa Paulo VI coloca 1 hora. Mas vocês vão vendo que a disciplina litúrgica vai modificando. Mas o ordo missae, esse não foi mexido até 1969. Bom, a liturgia consta de uma parte imutável, conforme eu falei, divinamente instituída, e de partes susceptíveis de mudanças. A liturgia não é comparável a uma aparelhagem técnica, isso diz o cardeal Ratzinger, a uma coisa que se faz, mas a uma planta, a algo de orgânico que cresce e cujas leis de crescimento determinam a possibilidade de um ulterior desenvolvimento. Nesse outro slide, a instituição, Nosso Senhor instituiu os ritos essenciais da liturgia, conforme eu falei, rito do batismo, da Eucaristia. A era apostólica era celebrada no primeiro dia da semana, em geral, daí dies dominica, dia do Senhor, porque a liturgia também era uma nova Páscoa, e a missa no domingo para nós é uma nova Páscoa. Quando participamos da missa, nós renovamos a nossa aliança com Deus. Era realizada após o ensinamento doutrinal feito pelo apóstolo celebrante, e era acompanhada por uma oferta do cálice com vinho, sobre a qual se pronunciava a eulogia. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Essa oração é chamada de eulogia. É uma boa palavra, né? Na era subapostólica, a primeira descrição nós vemos por São Justino, na sua apologia, e conta daquela estrutura que eu falei para vocês: leituras, homilia, oração dos fiéis e ofertório. E depois vem a oração eucarística, sempre terminada com o amém da Assembleia. Por isso esse amém que nós dizemos depois que acaba o cânon, per omnia saecula saeculorum,
amém, tem que ser um amém, amém. Não é aquele amém sussurrado, não, miado, amém, eu sou tudo, assim seja, Jesus está ali, assim seja. Depois então era dada a comunhão para os batizados, né? No século III, conforme eu disse, não havia ainda fórmulas. O primeiro texto preciso está lá na tradição apostólica de Hipólito de Roma. Há muitos indícios de que existia na Igreja Universal uma norma unificadora, formada pelo costume. É sempre assim, né? Leituras, pregação, oração dos fiéis, ofertório, e essa ação de graças terminada pelo amém do povo, e vinha então a comunhão. Comunhão aos batizados, quer dizer, quem não era batizado não comungava. É claro que chegou um tempo em que as pessoas se preparavam para o batismo, eram os catecúmenos, eles começavam a missa, na hora do credo, o diácono despedia os catecúmenos, eles saíam e ficavam só os batizados, porque todos iriam comungar, entendeu? Aquele que estivesse fazendo uma penitência proibido de comungar, ele saía também. E havia penitências, por exemplo, fez um grave pecado de escândalo, ele era suspenso da comunhão e suspenso de participar do momento da Eucaristia. Muitas vezes ficava na porta da igreja, vestido de saco, coberto de cinzas, pedindo a todo mundo que entrasse que rezasse por ele. 1 ano, 2 meses, 3 meses. Meu Deus do céu, se fosse fazer isso, hein? Ia ficar muita gente na porta da igreja. Que coisa, né? Então, mas era penitência. A penitência de 1 ano, 2 anos, em geral é de meses, né? Dependendo do caso, era 1 ano. Apostasia, adultério, 1 ano. E fazendo penitência, né? Depois, interessante, Santo Ambrósio proibiu o imperador Teodósio de entrar na igreja. O imperador ficou lá de fora, porque ele tinha sido duro com uma sublevação que tinha havido aí em Tessalônica e tinha matado muita gente por ordem dele. Então agora você não entra, ele ficou lá de fora. Imagina, hein? Era duro. Daí depois dessas penitências, aí já é um outro assunto, mas a gente aproveita o momento. Essas penitências foram substituídas por obras de misericórdia ou por orações. Daí vocês veem nos livros antigos de oração, a oração tem indulgência de 100 dias, indulgência de 1 ano, já viram isso? Indulgência de tantos dias. Não é que a pessoa vai ficar tantos dias a menos no purgatório, não. Se fosse assim era bom, né? Não, mas equivale àquele tempo, essa oração equivale a tantos dias de penitência que eram naquela época, entendeu? Foram substituindo. Então, no século III, a gente vai ver esse tempo aí, não existem fórmulas definidas. Século II e III, recapitulando, apesar da liberdade na composição dos textos, e de que goza o bispo que preside o culto, que sempre quem preside o culto é o bispo. Os padres não celebram a missa sozinhos, sempre celebram com o bispo. Os padres começam a celebrar a missa sozinhos quando começam a se formar paróquias fora da sede, aí lá precisa de um padre, então o padre vai para lá, mas celebra sempre em comunhão com o bispo. Aí a gente vai ver Santo Inácio de Antioquia, numa das cartas, dizendo: não pode haver Eucaristia se não for em comunhão com o bispo. Porque nessa época era só concelebração, só concelebrava. O bispo celebrava, os outros eram concelebrantes. Depois, com o passar do tempo, passou a ser cada um. Depois as pessoas começaram a pedir missas individuais, aí sim, pediam 10 missas, 20 missas, aí os padres começaram a celebrar, aí começaram a vir as espórtulas, exatamente. Nessa época não havia ainda isso. Século IV, vamos ver a igreja organizada, como eu disse, a formação dos ritos. Depois, a liberdade da igreja, edito de Milão, ao desenvolvimento litúrgico, a passagem do grego para o latim. E aí vemos as características litúrgicas ocidentais: a presença de diversas orações na missa,
coleta, oração superoblata, ofertórios, prefácios diversos e oração do pós-comunhão. O centro da celebração eucarística é constituído por um único texto essencial, chamado de cânon. No ano 380, nós encontramos praticamente definido o núcleo da missa segundo o testemunho de Santo Ambrósio. De 400 a 700, os papas foram trabalhando em fixar a norma da liturgia romana. Aí vem os sacramentários, de que eu falei, e o Papa Gregório Magno, nós devemos a ele que a definição de liturgia romana no seu período clássico, e com um pequeno acréscimo de algumas palavras, definiu o cânon romano, que nunca foi mudado até João 23. Primeira mudança de Gregório Magno até João 23. Primeira mudança foi João 23, quando acrescentou o São José no cânon romano. Entendeu? Aí vocês vão ver o cânon Missae, o cânon da missa. Então olhem bem, vocês vão ver a consagração é o centro, o que vem antes é preparação, e vocês vão ver uma simetria do que vem antes e do que vem depois. Então vocês vão ver grande simplicidade, grande súplica de abertura. Teísto, clementíssimo Pater, a ti, Senhor, Pai onipotente. Depois vem a oração pelos vivos, o memento dos vivos, as intenções da missa, intenções pelos vivos e pelos presentes. Depois a comunhão dos santos, então estamos em comunhão com os santos. Aí vem uma relação de santos, começando com os apóstolos e os primeiros mártires. Depois então começa a apresentação ao Pai do sacrifício. A epiclese, quer dizer, aquela hora que o padre coloca, né, a mão assim, chama-se epiclese, né? Assim, ó. Notem que isso aqui tem a forma das asas do pombo. Entendeu? É assim que se coloca. Em alguns ritos orientais, eles colocam assim, depois fazer isso e depois fazer assim. Depois volta. Eu não vou fazer assim não, senão vocês vão rir na hora, não vai dar certo, né? No nosso rito latino é assim. São as asas. Porque é o Espírito Santo que vai fazer lá, né, a transubstanciação. O Espírito Santo. Chama-se epiclese. É a oração da epiclese, né? É o anquiígito, né? Depois do anquiígito, quando oblacione tu Deus, a gente pede que o Espírito Santo venha e faça a consagração. Depois vem a consagração do pão, a consagração do vinho. Depois a gente vai para o outro lado. Vem a anamnese. A anamnese é uma recordação das graças que o Senhor nos concedeu. Então a gente fala ao Pai. Pai, lembra-se, Pai, lembra-te, ó Pai, né, de tudo que o Filho fez, a sua paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu. A gente vai apelando ao Pai, né, para o Pai olhar para o Filho, porque se for olhar para nós, estamos perdidos. Então olha para o Filho, está ali. Então o Pai olha para cá, para baixo, e vê lá aquele povo pecador, né, aquele povo pecador que merece um raio que mate todo mundo. Aí ele olha, meu Filho está lá. Então olha para o Filho e sustenta e exerce aí seu amor, a sua misericórdia. Meu Filho está pedindo por esse povo, né? Anamnese. Depois tem duas orações em que pede, uma das orações mais bonitas, depois a gente pode estudar isso, é quando a gente pede ao Pai que mande o seu anjo vir aqui e o anjo pegue o sacrifício e leve, né? A oração que o padre faz é uma oração mais recente, que o padre faz de mãos postas, né? Muito bonita essa oração. Depois, então, apela para o sacrifício de Abel, de Noé, de Abraão e de Melquisedeque. Depois vai para a comunhão dos santos. Então nós agora queremos participar com os santos, por isso pedimos perdão mais uma vez. E termina com a doxologia final. Doxologia é um canto de glória, né? Peripsum et conipsum et nipsum, por Ele, com Ele, nele. A Deus Pai Todo-Poderoso, né, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória. Essa era a missa do Papa. Então a missa que nós celebramos hoje é a missa que era celebrada pelo Papa, já havia nessa época aí. Então é a missa solene do Papa, que tem aí o esquema, depois vocês podem ver, que é um esquema como o nosso hoje, né? A importância da missa romana na liturgia. É uma liturgia fixa, sua execução manteve-se por muito tempo, sem mudança notável, como acontece com toda a codificação. Por ser o culto papal, foi visto como norma para todo o culto cristão. Por estar fixada por escrito em seus pormenores, era fácil de ser reproduzida em outras regiões. Converteu-se assim no modo mais comum de rezar no Ocidente. Quais são as particularidades dessa liturgia romana? É a simplicidade, não tem muita verbosidade, pouco sentimental, é uma disposição clara, grandeza, sagrada, humana, espiritual e de grande valor literário. As orações, né, do missal são de uma preciosidade literária, né, um espetáculo. E tem uma grande precisão teológica. A vantagem do latim também, né, nesse sentido, é muito importante, né? Muito bem. Esse processo migratório eu já falei para vocês, e basicamente é isso. Fora da Itália, há uma grande multiplicação de orações, versículos, invocações, bênçãos durante a missa. Há um exagero na busca dos frutos de salvação da missa, uma excessiva multiplicação de missas votivas e séries de missas pelos defuntos. Há abusos nos estipêndios. Isso serviu para Lutero colocar suas críticas à missa, né? E, pelo contrário, aproveitar da liturgia para colocar um novo estilo de missa. A apreciação. Depois de um milênio e meio de desenvolvimento ininterrupto do rito da missa romana, o missal de São Pio V significava uma enorme barragem a partir da qual as massas das águas reunidas podem continuar seu caminho tão somente em dutos fixos e canais bem construídos. Com um golpe só, todos os caminhos laterais e paralelos tinham sido cortados e uma continuação regular e frutífera garantida. Isso fez São Pio V. O que teria sido a liturgia romana se as várias correntes irênicas tivessem procurado uma evolução semelhante às dos caminhos da liturgia protestante, ou mesmo no tempo do Barroco, né? Quanta divisão haveria. Então São Pio V coloca, né? E ele coloca as rubricas também, tem que rezar dessa forma, o padre tem que ficar em tal posição, as mãos postas dessa forma e tudo mais. Então a gente vai vendo aí a riqueza desse missal que nós temos. Hoje usa-se muito o termo missa de sempre. Não é um termo preciso, porque se a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, a missa de sempre é a missa de Jesus, o Calvário e a última ceia. Nós temos muitos ritos, e a missa de hoje não foi a missa de sempre, houve uma evolução litúrgica. Então o termo de missa de sempre não é muito correto. Missa de São Pio V, a gente sabe que não foi dele, embora podemos dizer a missa dita de São Pio V, porque ele codificou, né? Missa, o Papa Bento colocou missa na forma extraordinária. Melhor, o Papa disse que é assim, mas o Papa Francisco disse que não é extraordinária, missa na forma antiga. A gente fica na confusão. Outro dia a Dorani estava falando, e agora, como é que a gente vai chamar a missa? É uma missa rito antigo, romano, qualquer coisa assim. Então é a missa na forma antiga do rito romano. É esse modo, a forma antiga do rito romano. Alguns falam missa gregoriana, de São Gregório. Pode até ser, mas na verdade não tem o termo, né? Então usar a missa de sempre pode ser. A missa de sempre é toda a missa de sempre, porque desde que conserve as fórmulas, né, que foram instituídas por Cristo, vai ser sempre a missa, né? Qualquer que seja o rito ou a forma, e seja celebrada por um sacerdote validamente ordenado. Muito bem, então fica aí essas palavras para vocês, para nós amarmos mais a missa. E quando chegamos na missa, nós estamos chegando ali diante do Calvário, em comunhão com toda a igreja
não só no mundo inteiro, mas em todos os tempos. Em todos os tempos.